De tarde e de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e direi o teu nome pelos séculos dos séculos. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também, Tu que és Criador de tudo quanto existe, ó Deus, neste universo, nós invocamos o Teu nome em todo o tempo, para que Tu estejas contínuo nas nossas vidas. Ó Deus, nós queremos reservar este momento diante de Ti, para que a Tua vontade se faça em nós, em ouvirmos a Tua palavra. Se conosco, nosso Deus, se com todos que sofrem neste momento e que não são capacitados para ouvir a Tua palavra e entender o Teu propósito nas vidas dele. Se conosco, nosso Deus, por amor de Cristo, pedimos e esperamos. Amém. Nos saudamos na paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, neste belo dia que o Senhor nos oferece. Mais uma vez, ó Deus, nós queremos nos dedicar a Ti. Caríssimos e amados no Senhor, nós vivemos no mundo de incertezas, mas para aqueles que Te confiam, depositam a sua confiança em Ti e nunca se perturbam, porque têm o grande refúgio. Em momentos de grandes dificuldades, eles Te buscam pacientemente, quando tudo parece ser perdido. Os versículos do Salmo que lemos, o Salmo de David, ensinam-nos a termos paciência e confiar no Senhor quando o desespero tende a nos dominar. Por isso, hoje, na sequência dos temas anteriormente refletidos, que falam da semente, do semeador, da semeadura e dos frutos, o lecionário nos orienta a meditarmos no tema que diz: tenhamos paciência, mesmo que os frutos da semente lançada tardem. A semente, para germinar, é necessário que haja condições próprias ou ambiente próprio. Primeiro é a terra, que deve possuir características próprias. E depois segue a umidade. Tem que haver a umidade, o ar, o sol, a água. De igual modo, o crescimento das referidas plantas que crescem e florescem, produzindo os frutos. Tudo depende do Senhor, e para o homem cabe única e simplesmente confiar no dono da criação. Muitas vezes criamos desânimo quando as sementes que lançamos retardam a produzir os frutos, ou a colheita não corresponder com o que nós semeamos. Criamos realmente desespero, o desânimo. Caríssimos e amados no Senhor, a Escritura nos orienta a entregarmos este processo diante do Senhor. Como a semente, também isso relativamente acontece conosco próprios, que também, apesar de termos ensino certo da palavra de Deus, os nossos atos podemos compará-los com os frutos que não são agradáveis diante do Senhor. E isto retarda também, ó Deus, produzir aquilo que é agradável ao Senhor. Mas o Senhor, que é justo e compassivo, mesmo assim continua a nos cuidar para que possamos renovar a nossa vida e enxertar continuamente o nosso ser. É preciso enxertar como as árvores são enxertadas. Caríssimos e amados no Senhor, esta mensagem nos ensina a termos paciência e confiar em Deus, sermos perseverantes, a fazer o que é correto enquanto vivermos, a sermos justos para conosco próprio, o nosso próximo e diante do nosso Deus. Sermos honestos em tudo, porque isso capacita-nos a produzir frutos de justiça nos momentos próprios, nos momentos certos que Deus nos
proporcionar. Nos últimos dias, nota-se que os que deviam ser luz, aquela luz que reflete a imagem de Deus, os que deveriam ser sal para dar sabor a este mundo, aos seus próximos, somos invadidos pelos atos não dignos, por nos faltar a paciência, a perseverança, e isso mancha grandemente o nosso papel de verdadeiros semeadores da palavra de Deus. E corremos o risco de perder aqueles que deveriam se juntar a nós, aqueles que deveriam se aproximar do Senhor e a perderem-se neste mundo. E o seu sangue será-nos cobrada ou será-nos cobrado por Deus. Nós somos orientados para produzirmos frutos dignos, para que aqueles que carecem da palavra de Deus, esses frutos possam lhes dar vida e escapam-se da perdição neste mundo. Segundo Deus falou a Ezequiel no seu capítulo 33, para ser atalaia, pregar a palavra de Deus, ter paciência de lançar esta palavra no mundo, porque a vontade de Deus é que todos se salvem através desta palavra divina. Caríssimos e amados no Senhor, sejamos perseverantes, sejamos pessoas que confiam no Senhor, para que Ele, olhando para a nossa paciência, nos renove cada vez mais, sem perdermos de vista aquilo que Deus deseja de nós: a paciência, a perseverança, o domínio do nosso ser. E nos sentiremos cada vez mais aliviados, sem termos canseira deste mundo, porque o Senhor, notando a nossa paciência, Ele nos renova cada vez mais, nos faz como uma ave, uma águia que voa com asas, e a corrermos cada vez mais aquilo que Deus deseja para nós. Se for assim, seremos fortalecidos cada vez mais, a nossa paciência aumentará cada vez mais, a perseverança será múltipla cada vez mais, e então tudo poderá ser renovado, a sermos criaturas cada vez mais novas, conforme Paulo escreveu aos habitantes de Coríntios, na sua carta segunda, que quando um homem deixa o passado, torna-se uma nova criatura, e com isso poderemos cada vez mais renovar a nossa vida, e a paciência e a perseverança será contínua nas nossas vidas, e o Senhor poderá nos fortalecer segundo a tua vontade. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.